Este é o ponto final. Aqui vamos vasculhar as histórias, vamos encontrar as memórias de jogadores que penduraram as chuteiras e marcaram gerações sem que muita gente desse por isso. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar no continente africano. Espalhou magia e golos por muitos relevados. Marcou por 5 clubes diferentes na Primeira Liga e no principal escalão do futebol português. Tem mais de 100 golos na carreira. Representou 2 emblemas campeões nacionais e foi treinado por José Mourinho e Víctor Fernandes. A pergunta, antes do ponto final, quem é? João Tomás, obrigado por estares aqui connosco. Vamos partilhar este enigma dias antes desta entrevista ir para o ar. Tu achas que quem apanhar este enigma vai chegar ao teu nome? Acho que sim. Obrigado pelo convite. Sim, acho que sim. Não é difícil. Mas não é difícil por seres tu os jogadores? Ou achas que a malta, a tribo do futebol, vai juntar as peças e chegar facilmente ao João Tomás? O número de golos é um bom indicador. Nem toda a gente consegue atingir esse patamar. Eu tive a velocidade e o mérito de o ter feito, mas não é um número fácil. Pois não. De resto, continuas a ser o jogador com mais golos marcados com a camisola do Rio Ave na Primeira Liga. Muitos jogos somados sempre. Há aí um truque? Ou é o momento certo? O killer instinct de avançado que tanto caracterizava? Pode ser. Pode ser isso. Achas que é só... Pode ser isso. Eu acho que é um fator determinante esse killer instinct, essa sensação, esse cheiro que normalmente dizem, aquela sorte de estar sempre no sítio certo, quando a bola sobra. Agora não é só isso, né? Há muita coisa que influencia, há muita coisa que antecede essa sorte. E vamos, ao longo deste ponto final, tentar perceber como é que tu foste maturando e trabalhando isso. O último jogo, reza a lenda, terá sido a 19 de outubro de 2013, um recreativo Libolo, Porcelana, 1-1. Saíste, mas antes de sair marcaste o teu golo. Sim. Tu sabias que ia ser o último jogo aquele? Não. Não era o meu último jogo, seguramente. Circunstancialmente acabou por ser. Ou seja, tu quando sais, pensas naturalmente que vais continuar a jogar. Quando é que tu tomas a consciência de que aquele possa ter sido o teu último jogo e que a tua carreira terminou ali? Esse jogo foi um jogo talvez final da época. Como vocês sabem, Angola termina, tem os campeonatos Anuais, civil, sim, ano civil. ou seja, termina sempre a final do ano. A perspectiva, eu tinha mais um ano de contrato, por isso a perspectiva era continuar. Mas a decisão foi de não o fazer porque ninguém estava feliz. Tu também não estavas? O clube também não? Não. Ninguém estava feliz. Acho que foi uma decisão sensata. Aliás, eu tinha até já solicitado para vir embora antes disso. Uhum. Não aceitaram a minha proposta de vir embora. Acabei por ficar até ao final da época. E no final da época acabou a carreira sem eu... Mas tu achavas que nesse mercado poderias ter portas abertas ainda em Portugal? Vinhas com essa esperança? Não tinha essa esperança. Não tinha essa esperança. A possibilidade era porventura trocar de clube lá em Angola, até porque havia interessados. E acabou por não acontecer e eu regressei a Portugal. E aqui, quando regressei a Portugal, ainda tive alguma esperança de que fosse possível ingressar. Não, já fora do mercado de janeiro, ou seja, teria que ser como jogador livre, não é? na época seguinte. Ok. Mas não foi possível. Eu também não quis arriscar outro contexto que não fosse a Primeira Liga. Não foi possível e compreendo, é diferente. Já tinha 38 anos. Nessa altura já se pensa que o fim pode estar perto. Não, mas isso eu tive sempre muito, muito bem claro. Aliás, se vocês virem as minhas entrevistas ao longo dos meus 3 anos, quase 4 no Rio Ave, o meu discurso foi sempre muito pautado por essa sensação de estar
fim de carreira estar aí. Mas é difícil, João, preparar isso. É difícil, claro. Consciencializar-se que o fim pode estar ali. Sim, é difícil, claro. Muito difícil. São muitos anos a fazer a mesma coisa, com os mesmos ritmos, com o ritmo de balneário, e não deve ser fácil essa preparação. Exatamente. É muito difícil. Muito difícil, e nós temos casos dramáticos, extremos. Verdade. São situações muito complexas. Tu achas que... Eu mitiguei essa minha frustração com a família, com a ocupação com os amigos, fazer coisas que eu já não fazia há 20 e tal anos, estar com os amigos, jogar futebol com os amigos, e depois mais à frente, atenção que eu regressei de Angola em março, salvo erro, e só ingressei na faculdade outra vez, ou reingressei na faculdade outra vez em 2014. Já em 2014, no ano letivo, no ou seja, ano no início do ano letivo, letivo, setembro de 2014. E isso ajudou muito à minha saúde mental. Pois, eu ia perguntar mesmo isso. Aquele meio ano, como é óbvio, e nós estávamos até a falar em off e já vários jogadores disseram o mesmo, aquele meio ano o telefone deixa de tocar. Perdeste muitos amigos que se calhar tu achavas que eram teus amigos, recordaste os que são verdadeiros amigos, e essa base de um momento para o outro quase ficar inerte, não se consegue trabalhar a mente para isso. Eu acredito que não, nós temos que estar mais ou menos preparados para que isso mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, não é? Mais cedo ou mais tarde, nós sabemos que isso vai se confirmar. E então nós temos que estar preparados para isso. Estamos preparados? Não. Por muito que digamos que sim, não estamos. Claro. É um passo natural e é um passo que vai acontecer seguramente. Isso aí ninguém tem dúvidas. Mas pensamos naqueles que não conseguiram prolongar tanto a carreira, naqueles por o motivo que seja. Lembramos daqueles colegas que tivemos que tiveram uma lesão gravíssima e aos 20 e tal anos tiveram que desistir. Eu sou um felizardo, não é? Eu aos 35 anos estava a ser o melhor marcador de português na Liga Portuguesa. É verdade. Por isso sou um felizardo. Embora, claro, com muito esforço. Isso é indiscutível. E ainda na quarta-feira tivemos a jantar entre amigos e pessoas conhecidas que partilharam momentos de futebol comigo, e estávamos a falar sobre isso. Numa equipa como o Rio Ave, estar a lutar pelos melhores marcadores do campeonato português. Eu acho que ainda deve ser caso único. Foi extraordinário. Nesta altura, sim, eu acho que... Tirando o Fari, que foi o melhor marcador do campeonato. Sim, depois com de ti. o Beira-Mar. Não estou a falar depois de ti. Nesta época moderna. Sim, nesta época moderna é algo... impossível quase, de ver. Ok, o Rio Ave pode ter tido o Taremi depois de ti, com se calhar um nível muito semelhante de golos, e que acabou por lhe dar... Sim, mas estamos a falar de um Rio Ave europeu. Certo? Sim. O teu está a preparar-se para isso. O Rio Ave que eu apanhei é um Rio Ave que lutava para não descer. Sim. Completamente diferente. Ok, esse Rio Ave europeu também já passou por momentos difíceis, acabou por ir à segunda liga. É verdade. Desceu e também. no ano em que começa na Europa, acho eu até. Começa e então, e acaba por descer. E nós sabemos que isto no futebol acontece muitas vezes, não é? Claro. João, começaste a jogar, diz-nos no 00, 86, 87. Ou foi mais cedo? Não, foi por aí, 10 anos. Oficialmente, era o que era permitido por regulamento. Exatamente, e havia clubes naquela zona que nem tinham, só tinham a partidos iniciados ou de juvenis. Sim. Porquê é que foste para o futebol? Porque adorava o futebol. Porque o meu pai foi um grande jogador, e eu lembro-me claramente desde muito cedo ter a apetência por jogar na aldeia onde nós sempre vivemos. Qual é que é a aldeia? A Silveira, no concelho de Oliveira do Bairro. Nós temos um campo de futebol a 150 metros da nossa casa. Curiosamente, não foi feito, a casa foi feita depois do campo. Então, mas aí foi uma boa escolha. Foi. Foi a nossa infância, a infância do futebol, a infância da mãe chegar às 9 da noite no verão e chamar desde de casa.
desde a janela de casa, meninos, venham para casa. Ao contrário do que é agora. Agora Claro. nós queremos que os meninos saiam de casa. E eles não saem. Verdade. Por isso foi muito engraçado. O futebol fez parte da minha vida desde muito cedo. E é curioso que, e acho que vamos falar um bocadinho nisso mais à frente. Agora, o meu futuro, tenho estudado muito isso. No meu futuro, desculpa. No meu presente, eu tenho estudado muito isso. E é curioso que atualmente nós continuamos a valorizar muito estes contextos de prática estruturada. Livre. Era isso que eu Não estruturada, destruturada. Mas ia-te perguntar mesmo já por isso, João, tu sentes que falta a liberdade aos jogadores de futebol hoje em dia? Falta a rua, se quisermos. Eu acho que nós já estamos há alguns anos a tentar inverter isso. Faltou, eu acho que já faltou mais, agora falta menos. Estamos a inverter isso. Acredito que os conceitos de treino permitam mais agora do que permitiam há 10 anos. Há 10 anos era muito régua e esquadro. Acho que a malta se equivocou. A malta do treino equivocou-se e perdeu aí alguma da essência que eu acredito que seja fundamental no processo de desenvolvimento dos jovens. E que eu diria que todas as pessoas da nossa geração tiveram. Exatamente. Que é, estás agarrado à bola, não queres passar a ninguém, mas vai haver uma altura em que tu vais levar uma paulada e vais ter que passar porque senão levas outra. Engraçado, eu vi um excerto de um podcast há poucos dias. Eu honestamente não me lembro quem é que estava a falar, mas acho que era um médico que dizia: nós agora vemos poucos miúdos com um braço engessado. Pois. Os miúdos não se magoam. E uma das razões para não se magoarem é que os pais não deixam. Os pais são altamente limitativos. Não quer dizer que nós tenhamos que deixar os nossos filhos em risco de segurança. Claro. Mas os miúdos quando têm essa liberdade motora desde muito cedo, os miúdos conseguem perceber os seus limites. São muito inteligentes. Ao contrário, nós é que os tornamos mais burros. Porque tornamos os nossos filhos menos conhecedores dos perigos e daquela motricidade natural que nós estamos preparados para ela. E esse é um problema que depois se transfere para as modalidades. Ainda mais porque nós estamos a especializar demasiado cedo o jogador na modalidade. E o jogador participa. E se falarmos no futebol, é evidente que há modalidades que te obrigam a que tu sejas um especialista muito cedo. Nomeadamente a ginástica, nomeadamente, sei lá, a patinagem. Tens de começar muito cedo. Se não começares muito cedo, não adquires nos timings certos para te chegares ao nível de expertise pretendido. Não vais lutar por uma medalha, como que nós costumamos dizer. Se não começares cedo na ginástica, não vais lutar por uma medalha. Não tens hipótese. E nós, como começamos demasiado cedo a especializar no futebol, essencialmente no futebol, e falo da modalidade que eu conheço, nós condicionamos muito aquilo que é a aquisição motora dos nossos jogadores. Ok? Eles têm a especificidade do futebol, conseguem ser muito melhores do que nós éramos há 40 anos atrás. Sim. Dentro da especificidade dessa modalidade, mas depois todo o resto são altamente limitados. Isso pode ser um problema. Claro. E até há um contexto que eu também tenho estudado que é muito engraçado, que é: nós seguramente estamos a perder muitos atletas de outras modalidades porque nunca experimentaram. Certo. Olham para o futebol como sendo a modalidade que está padronizada no nosso país, e é verdade. Sim. É de maior prática. Claro. Bem ou mal, não é isso que estamos a discutir. Claro. Mas seguramente estaremos a perder demasiados atletas de outras modalidades. Porquê? Porque a especialização começa demasiado cedo no futebol. Nós vemos os meninos e as meninas a jogar aos 3 anos, 4 anos, 5 anos, já de uma forma organizada, sem experimentar outros contextos. Que era aquilo que nós fazíamos, e que eu me orgulho muito,
E tive essa discussão na quarta-feira, numa faculdade, até que estava o senhor secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, e falámos sobre isso. O papel da escola, o papel da educação física, o papel dos pais, fundamental o papel dos pais, para reverter isto que nós fomos perdendo ao longo de gerações. Claro. Tu, naquele período que estás a falar, tu não eras avançado, tu eras jogador da bola. Sim, exatamente. Não é? E só passaste a ser avançado quando te deram regras, quando tu possivelmente começaste a jogar de uma forma não profissional, mas de uma forma em que é preciso ir para um jogo e é preciso ocupar uma posição. Precisamente. Nós à nossa maneira e como disse atrás, dentro da nossa prática desestruturada, nós éramos muito organizados. Nós fazíamos as nossas balizas, nós fazíamos as nossas equipas, nós montávamos o nosso campo, a nossa tática dentro de um grupo de amigos. Mas fosse na modalidade que fosse, eu lembro perfeitamente, jogar voleibol era mais difícil. Claro. Jogar voleibol era mais difícil. Nós tínhamos acesso ao voleibol através da escola. Uhum. E eu fui um exímio jogador de voleibol. Okay? Pela tua altura? E um exímio jogador de basquetebol. E era pela tua altura? Pela minha altura e pelo meu jeito, pela minha técnica. Claro. Eu fui um exímio jogador de basquetebol e de voleibol. Um exímio jogador mais tarde de jogos de raquetes. De ping-pong era um expertise. Agora, pronto, perdi o treino durante muitos anos, mas sempre que pego na raquete gosto muito. Ainda metes os efeitos? Agora é moda do pádel, então transferi essas competências todas para o pádel. Mas eu adquiri muitas habilidades nessas modalidades. Claro. Muitas habilidades. E que te deram também depois para o futebol Exatamente, não, adquiri para o futebol. E que foram transferidas, consegui transferir para o futebol. Isso foi muito importante no meu desenvolvimento motor, no meu desenvolvimento psíquico, em todos os aspectos do meu desenvolvimento que foram importantes mais tarde. Conscientemente, isso era feito de forma consciente? Não. Era a nossa realidade. Claro. Era a nossa vida. Era melhor que a de agora? Não sei. Mas isso também revela a inteligência da pessoa, porque se calhar de forma inconsciente, como tu estás a dizer, lembravas-te de que eu fiz isto neste desporto, deixa-me tentar fazer, seja um bloqueio que aprendeste a fazer no basquete, porque não aprendeste a fazer, tinhas de o fazer para ganhar espaço. Sim. Por exemplo, não é? E no futebol é a mesma coisa. O tempo de salto no voleibol foi extraordinário. A malta dizia-me, ainda recordar esse jantar que nós tivemos na quarta-feira, e havia uma pessoa que me dizia: este gajo jogava de cabeça, que eu nunca tive um jogador tão bom a jogar de cabeça. E eu, de facto, jogava muito bem de cabeça. Não era o melhor. Nós temos exemplos em Portugal, se calhar, de jogadores... No teu tempo contemporâneo, toda a gente dizia que tu eras o Jardel de Coimbra. Pronto, o Jardel era... Tu gostavas dessa catalogação ou nem por isso? Inicialmente não me importei. Depois acabei por achar despropositado, mas... Claro. Mas tudo bem, é o que é. Mas isso aconteceu porque eu também treinei muito. Eu treinei muito quando era miúdo. O facto de eu ter sentido que tinha essa habilidade para jogar de cabeça permitiu-me criar, ou pelo menos tentar criar adaptações que me ajudassem. Uhum. Eu acho que isso era muito importante. Estás como, João? Eu costumo dizer, eu não era um grande aluno. Eu nunca fui um excelente aluno. Mas eu sempre fui uma pessoa inteligente. E do ponto de vista cognitivo, essa inteligência funcionou muito bem sempre no futebol. Okay? Há estudos agora científicos que relacionam muito a parte cognitiva com o sucesso Certo. Ou melhor, a parte cognitiva com o sucesso académico, sim. com o sucesso desportivo. E é verdade. Eu acho que agora ainda mais, porque o futebol exige já tanta coisa diferente. Mas eu sempre fui muito regrado em tudo o que fazia, tudo o que pensava, mas sempre com muita assertividade. Quando é que tu saltas então do campo da Silveira para ir para o Oliveira do Bairro? Era uma questão mesmo natural
Eu gosto de jogar futebol, metam-me lá a jogar aqui num patamar que seja para jogadores de futebol. Aos 10 anos, era 10 era o que era permitido. Foste logo para avançado? Não. Eu fui para o Oliveira do Bairro até porque já andava lá na escola. Claro. A escola primária foi feita na minha aldeia, mas o preparatório, segundo ciclo preparatório, na altura, a escola preparatória, já foi em Oliveira do Bairro e então já ficava mais perto do campo. Aliás, ficava a 150 metros, 200 metros do estádio, do campo. Não era estádio nenhum, do campo. Uma bancada. E o Uma peão à bancada, volta. Os balneários, era o que havia. Claro. E era bom. E era bom. Comparado com o que nós tínhamos na nossa terra, era muito bom, que nem balneários tem. Claro. Mas foi isso, foi um salto natural. Era a única equipa que havia ali na zona, tirando o Beira-Mar e outras mais de renome, académica, claro que já existia, mas era muito longe da minha área de residência. O Águeda já não tinha. O Águeda tinha também, o Águeda sempre foi um grande rival. Sim. Mas já não tinha a força que tinha tido nos anos 70 e nos anos 80. Sim. Já era diferente. Sim, mas isso era. Mas se falarmos no sim, no escalão sénior. Sim, mas localmente. Sim, localmente sempre foi mais forte. Mais forte, sim. E esse foi um processo natural, dos 10 aos 18, Oliveira do Bairro, infantis, iniciados, juvenis, júniores. Quando é que passas para avançado? Só nos séniores. Só nos séniores? E jogavas antes em que posição? 8. E porquê é que passas para avançado? Porque um dia a jogar em Águas Boas marquei 4 golos. Mas a médio ou a avançado? A médio. E o treinador... No fim disse, João, não jogas mais no meio, a partir de agora vais ser a ponta de lança. E marquei 35. 35, Águas Boas. Nos séniores? Nos séniores. Distrital de Aveiro. Em qual era a divisão? Primeira divisão Distrital de Aveiro. E o que é que ele te viu em ti? Essa capacidade de goleador? Tu marcaste porque estavas na área? Marcaste porque rematavas de longe? Recordas-te desse processo de mutação de jogador? Eu acho que despertou. Eu sempre fui. Quem era o treinador, já agora? Recordas? José Henriques. Eu sempre gostei de marcar golos. Okay? Sempre gostei de marcar golos. Quem não gosta? Eu diria até os guarda-redes. Exato. eu sempre tive uma apetência muito grande para marcar golos. Lembro-me disso. Mesmo na época anterior, na Arviscal, no meu primeiro ano de sénior, nós tínhamos muitos jogadores que tinham saído do Oliveira do Bairro, dos júniores, que tinha competido o Campeonato Nacional de Júniores. A única vez que, não sei, acho que já participaram novamente, mas até aquela data tinha sido a única participação e foi pena porque muitos colegas meus que estavam em segundo ano não conseguiram jogar no Nacional. Ou seja, houve muitos colegas da formação do Oliveira do Bairro que nunca jogaram um Campeonato Nacional. Subiram, mas depois passaram a sénior. Passaram a sénior e não puderam jogar. Então quem vinha atrás, que era o meu caso, e muitos outros, aproveitámos para competir ao mais alto nível. Grandes recordações que eu tenho, naturalmente, desde esse Campeonato Nacional de Júniores. E então nós, no final desse ano, não se aproveitou nada do que era Júnior. Então o Oliveira do Bairro mandou tudo embora e fomos todos para o Bar Viscal porque o treinador também foi para lá. Mas conseguiram perceber? Ou consegues perceber esta distância? Não. Decisões? Normal, não viam competências. Eu próprio acho que não tinha competências para jogar. Naturalmente que na altura foi muito difícil. Não deixava de ser uma equipa que tinha estado no Campeonato Nacional de Júniores. Sim. E o Oliveira do Bairro nessa altura já está na terceira divisão. E então nós tivemos muita dificuldade, porque eu acho que até na Distrital tivemos muita dificuldade. E tanto é que descemos de divisão. E eu já nessa altura fiz... Mas aquela Distrital de Aveiro é muito dura. Era muito dura, sim. Era pesada, campos em pelado, sim. Condições miseráveis. É que não é horríveis, é miseráveis. Sim, estamos a falar... Anos 90. Sim, era difícil. E já nesse ano eu fiz 12 golos a jogar a médio, numa equipa que desceu de divisão. E então houve ali um clique qualquer na época seguinte que me transformou num avançado, porque essa apetência para os golos já existia. Eu tive um problema muito grande na minha formação e por isso se calhar é que tive um processo muito lento para aparecer mais tarde. Maturei muito tardiamente. O meu processo de maturação foi muito difícil. Inclusivamente
os meus pais, lembro perfeitamente, os meus pais chegaram aí comigo ao médico porque pensavam que eu era que eu tinha problemas de crescimento, que ia ficar pequenino, Ok. que não diria não, mas que ia ficar muito pequenino. E de repente lembro-me de ter que trocar de sapatos, por exemplo, de 3 em 3 meses. Se os sapatos estavam a servir. E foi um processo muito, muito rápido E duro? e muito duro. Se 3 em 3 meses tens que Lembro fazer perfeitamente essas... de ir ao médico com dores no corpo de morrer. E o médico rir-se, que era colega do meu pai, na altura, o meu pai jogava ainda, o meu pai já não jogava, mas era treinador, mas muito conhecido na zona, e os médicos, amigos dele, diziam: Henrique, pá, o teu filho está a crescer muito rápido, tem que aguentar. E custou-me muito. E esse meu processo de 16, 17, 18, 19 anos foi muito difícil para mim. Cresci muito rápido, de passar de 1,50 m para 1,90 m quase, e o acompanhamento muscular não foi, naturalmente, demora muito mais tempo a desenvolver-se do que o desenvolvimento ósseo, e foi muito difícil. Ósseo e articular. Claro. E foi muito difícil. E depois precisei de mais tempo, como agora muitos meninos precisam também. Claro. É Faz natural. Agora nós temos uns contextos intermédios que nos ajudam a passar mais tempo ali quase num pré-aquecimento para jogar. Claro. E há várias equipas, naquela altura era só... Naquele tempo não havia nada. Era Júnior, equipa. sénior, ponto, Exatamente. acabava-se. Jogavas, não jogavas, acabava-se. Eu, no Oliveira do Bairro, tive a infelicidade, não caber, e seguir o meu caminho. A escola nunca me deixou, por isso... Claro. Isso foi uma... Tinhas sempre aquele plano projetado, portanto... Por isso. Nunca faltou o que fazer. Olha, tu depois vais para o Anadia de forma natural. Quem marca 35 golos na Distrital de Aveiros, no Águas Boas, naturalmente, equipas de um outro patamar olham para ti. E o Anadia estava na 3ª divisão e vais para o Anadia. Olha, esse meu trajeto foi muito curioso porque eu no final do ano do Águas Boas eu fui fazer um treino ao Beira-Mar. Mas o treinador só me deixou fazer um treino. Ou seja, fui fazer um treino aos séniores do Beira-Mar. Aos séniores. E no final do treino, já na pré-época, da época seguinte, e no final do treino o treinador, eu lembro perfeitamente. Quem era o treinador? Não queres dizer? Não quero, até porque ele já faleceu. Beira-Mar 95-96. Beira-Mar 95-96. Eu vou aqui chegar lá. Exatamente. E o treinador no final do treino disse-me: ok, obrigado por teres vindo e tal, mas amanhã já não precisas de aparecer. E aquilo para mim foi um choque muito grande. Eu disse: só um treino? O Beira-Mar acho que estava na 1ª divisão ou estava na 2ª, não me recordo. Eu acho que estava na 2ª divisão. O Beira-Mar estava na 2ª divisão. E eu então depois... o Beira-Mar estava na 2ª divisão. Fui para o Nadia. E o treinador Paulino Silva, Álvaro Carolino. Álvaro Carolino. Também esteve no Boa Vista. Depois eu estive a pesquisar mais tarde, não é? Que estive a ver quem... E então o Álvaro Carolino disse-me que não aparecesse no dia seguinte, e aquilo foi uma frustração muito grande para mim. Mas pronto, tudo bem, siga, bola para a frente, como se diz na gíria. Exato. E eu fui treinar ao Nadia porque o meu pai falou com o treinador do Nadia, que era na altura o Albano Soares. Exatamente. Tu conheces bem, que é ali da zona. Sim. E treinou muito na tua zona. E o Albano Soares disse ao meu pai: se é teu filho, claro que vem treinar. Pronto, e eu não fui treinar à experiência, mas quase. Ok? E depois pronto, foi o caminho. O Nadia foi o trampolim para o Nadia. Foi um ano espetacular. Foi aquele primeiro ano de futebol sénior, 3ª divisão, já muito importante. Foi a primeira vez que joguei na relva. Essa adaptação também me custou um bocado. Nunca tinha jogado na relva, a não ser esporadicamente. Sim. Lembro perfeitamente de ir fazer no Campeonato Nacional de Júniores, e jogar ao Porto e ter relva, e jogar ao Boa Vista e ter relva.
Mas era muito raro jogar na relva, nem tínhamos botas para jogar na relva. Claro. Quando jogar na relva para nós já era um problema. Tu, nesse Anadia, o campo já é relevado, esse campo do Anadia. Sim. E fazes uma boa época. Quando é que tu percebeste que a Académica queria te contratar? Esse processo para um jovem, para alguém que está na terceira divisão? Nunca me apercebi. Nunca me apercebi. Eu fui à Académica fazer testes no final dessa época com o Vítor Oliveira. E felizmente tive a oportunidade de ter dito isso ao Ministro Vítor Oliveira antes de ele falecer. Felizmente tive a oportunidade de o fazer, porque tive muito tempo sem estar com ele, e anos mais tarde conseguimos nos encontrar num almoço, rimos muito, falámos sobre muita coisa, e eu tive a oportunidade de lhe falar e de lhe agradecer aquilo o quão importante ele foi na minha carreira, porque no fundo foi ele que me abriu as portas do futebol profissional. Claro. Não porque tivesse feito favores nenhuns, como sabes, o Vítor Oliveira não fazia favores a ninguém, nada. Mas porque ele acreditou naquilo que estava a ver. E eu fui fazer mais uma vez. Exatamente. Eu fui fazer testes mais uma vez, a Académica final da época, entre muitos jogadores que lá estavam. Era um período de captação, de treinos. O Vítor Oliveira... Mas é engraçado, João Tomás, tu contares isso. Estamos a falar da época 96, 97, de uma Académica que está na segunda liga. E tinha acabado a época muito dificilmente, com uma permanência terrível, em 95, 96. E como é que no futebol profissional, nesta altura, se faz captações? É algo que hoje em dia nós já dizemos que é quase impensável, apesar de vermos alguns clubes até na segunda liga a poderem fazer experiências com jogadores que muitas das vezes vêm de outros campeonatos, de outros países, e que o treinador não sabe qual é que é a sua qualidade e tenta perceber qual é a sua qualidade, mas fazer captações para uma equipa de futebol profissional hoje em dia é quase impensável, mas aconteceu-te isso em 96, 97. Sim. Não havia os recursos que já existem agora, não é? O vídeo, conhecimentos, quem é que nós sabíamos que é que existia? Nós nem os jogos apareciam. Então, eu às vezes costumo comparar, a malta pergunta-me, diz, olha, o meu último ano do Rio Ave, os jogos do Rio Ave não apareciam todos na televisão. Não davam todos na televisão. Ou seja, víamos as imagens porque estava lá as câmaras das televisões e no fim víamos os resumos. É verdade, é verdade. Tens toda a razão. Não é tão estranho e tão descabido isto que aconteceu em 95, 96. E tu foste lá a um treino? E eu fui lá a uns treinos. Mas porque soubeste? Porque alguém da Académica... Porque eu tinha um tio que trabalhava, que estava na Académica e que morava ali na zona de Anadia, e foi um veículo importante para que eu pudesse ir à Académica. Mas soubeste, aquilo não foi ninguém da Académica que soube, está aqui um avançado que nós queremos, não me lembro vem disso. Cá treinar para ver se ele é mesmo bom. Não me lembro disso. Eu acho que pode ter sido, está ali um miúdo interessante, o meu tio pode ter dito, está ali um que até é meu sobrinho porque e já nem por questões familiares, ou seja, sim, por afinidade, claro. não porque era mesmo tio de sangue. Exato. E pode ter dito, está ali um miúdo no Anadia, acho que devia vir aqui treinar. Pronto, e foi isso que aconteceu. O Vítor Oliveira decidiu que eu ia assinar, fazer a pré-época com a Académica e voltar a ser emprestado ao Anadia mais um ano. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fui fazer a pré-época e já não saí. Correu bem. E correu bem. O que é que tu, a esta distância, quando tu tiveste aquele encontro novamente com o Vítor, ele disse-te o que é que o despertou em ti? Não, tenho que ficar com este jogador. Não me lembro honestamente o que é que falámos relativamente a isso. Acho que coisas normais, naturais de este miúdo é diferente por isto ou por aquilo, porque os golos são um chamariz muito grande. Claro. Mas João, tu não eras avançado. O que é que naquela altura já era. Certo, mas naquele transporte para avançado, naturalmente tu és um jogador mais maduro, eu diria com 18, 19 anos, já pensas de uma forma diferente quando tens 14, 15 anos. Quando tu passaste de médio para avançado, o que é que tu sentiste de eu vou ter que fazer diferente, seja no posicionamento, seja ser mais inteligente que o defesa, chegar primeiro que o defesa, que depois, quando tu vais para sénior e para a Académica, te ajuda nessa passagem?
Olha, muito honestamente, eu não te consigo identificar com exatidão Esse trabalho. essas condicionantes que me levaram a fazer esta mudança de posição. Acho que foi tudo tão natural. Ou seja, eu presumo que eu estava a mais ali atrás. Ok. Ou seja, aquilo não era meu, aquilo não era natural. Eu precisei daquele tempo para crescer, porque lá na frente era impossível. Porquê? Claro, se eu era um miúdo pequenino, no meio dos brutamontes, dos defesas centrais, que normalmente são os maiores, era pior ainda. Ou seja, o meu trajeto foi... Eu até comecei na baliza. Eu tinha muito jeito, e como te disse, as modalidades para mim são fantásticas. Eu tinha muito jeito com as mãos, para jogar com as mãos, e por isso eu até comecei na baliza. Na escola eu lembro perfeitamente de ir à baliza porque era o melhor, e os meus colegas diziam: pá, tens que ir à baliza agora porque nós estamos a precisar. E por isso foi quase de trás para a frente. Nunca joguei a defesa, ou melhor, que eu me lembro. Mas na baliza lembro perfeitamente de ir à baliza. Mas depois o meio, acho que o meio foi ali à semelhança do que acontece no meio campo, que é a zona intermédia. Foi também a zona intermédia do meu crescimento, do meu desenvolvimento. Ou seja, eu não podia estar na frente. Se calhar foi um sinal de alguém, foi coincidência, foi o destino, se é que ele existe, não é? Isso é muito discutível. Foi o destino que disse: não, no meio, para preparar a próxima fase. E isso foi natural. Eu lembro perfeitamente de ter feito, e foi isso que despertou o interesse do Águas Boas. Eu lembro perfeitamente de ter feito um torneio de futebol 7 no campo do Águas Boas, com o meu irmão e com amigos que jogaram. O meu irmão jogava bem também, que nós fizemos esse torneio, e eu fui o melhor marcador, do nada. Aquilo para mim era muito fácil, era muito à vontade. Claro. E então eu acho que claramente percebi que essa transição foi natural, porque eu estava mais era ali atrás. Claro que eu jogava bem no meio campo. Sim, ninguém joga mal. Quando estás num nível alto, ninguém joga mal. Sim. Mas para ser muito bom, tens que estar na tua posição. Claro. E foi ali que tu descobriste. E da mesma forma como há ao contrário. No outro dia estive a falar de um colega que começou a avançado, começou a destes, que era um jogador fenomenal, não vou dizer nomes, era um jogador fenomenal a 10, mas de repente andou e encostou a lateral direito, e é um dos melhores do mundo, foi um dos melhores do mundo. Ok? E por isso, e porque é que explicas que ele tenha jogado a 10 para vir para a lateral direito ser um dos melhores do mundo? O João Cancelo já disse que quando tiver para terminar a carreira vai querer ser presidente do Barreirense e jogar a número 10. Pronto, então. Portanto, pode ter aí também uma justificação desse lado. Tu marcaste golos na segunda divisão, muitos na Académica, e marcas também na primeira. Era mais difícil, sentias que para ti era mais difícil uma competição do que a outra, ou era igual a nível dos golos? Não, era mais difícil. Acho que era mais difícil, sim. Mais difícil. Era mais difícil. A Primeira Liga sempre foi mais difícil. Mais seletiva, mais... Acho que... Defesas mais duras? Para muitos continua... Não diria mais duros, mas melhores. Melhores preparados de todos os pontos de vista. Eu acho que essa é a grande diferença que continua a existir. O salto para a Primeira Liga ou para as primeiras divisões é difícil de dar. É menos difícil agora. Mas porque há mais espaços intermédios? Não, não é porque há mais espaços, também porque há mais espaços intermédios, mas eu acho que há mais oportunidades. Acho que há mais oportunidades. Porque Portugal deixou de ter a capacidade, com exceção de alguns, de recortar lá fora tanta qualidade. O futebol inflacionou muito ao longo destes anos, e eu acho que continua a não ser fácil chegar à Primeira Liga. Não confundam isto que eu estou a dizer. Claro, tá bem? sim. Continua a não ser fácil chegar à Primeira Liga. Acho que está menos difícil. Mas continua a ser igualmente difícil permanecer lá. É verdade. Eu acho que esse é o grande
eu acho que é o grande desafio para os jogadores. É permanecer no nível. E eu acho que nós, numa sociedade em que damos quase tudo por adquirido de forma muito simples e é tudo muito passageiro, para ser simpático, Sim. nós manter-nos lá em cima é sempre muito complicado. E é engraçado porque os testemunhos que nós temos agora, naturalmente nós sabemos que somos gerações muito diferentes, e isso não vou discutir. Mas os testemunhos que nós temos agora são de... Os miúdos melhores preparados diferenciam-se. E melhor preparados não é do ponto de vista técnico, nem do talento. É do melhor preparados do ponto de vista mais geral. A complexidade do futebolista, do atleta. Melhor preparado do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, seja a modalidade que seja, ou individual. Se não for não for uma modalidade coletiva, abdicamos aqui do tático. Mas mesmo o ténis é um desporto muito tático. Acredito que o atletismo também seja, por isso incluímos. Sim. Retiro o que eu disse, incluímos. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, eu acho que é verdadeiramente a soma de todas as partes. É verdadeiramente a soma de todas as partes. Nós reconhecemos imediatamente um miúdo quando está bem estruturado. Seja de casa, seja de tudo. Seja tudo. Sociocultural, familiar, o próprio entorno das amizades. Claro. Nós conseguimos perceber logo isso. E eu acho que essa é a grande batalha. Eu acho que essa é a grande batalha de quem gera, porque nós antigamente éramos mais regrados, porque também havia menos. Claro. Ou não havia nada, em muitos casos. Sim, completamente. E por isso agora há tudo, e eu acho que eles pensam que por haver tudo e por estar tudo à distância fácil. De um clique, e é tudo fácil, sim. E pegamos nisto e vimos tudo o que quisermos, nós achamos que depois também é tudo fácil. Não é. Pois não. A vida é muito cruel em muitos momentos. Sim. E nós somos muito descartáveis. Completamente. E é muito fácil depois tu atingires lá em cima e de repente não tens o paraquedas operacional para... Nós continuamos para estares protegido. Com todos esses recursos que nós temos, nós continuamos a ter esses exemplos. É verdade. Gente que chega, bum, lá em cima e de repente, epá, quem é este gajo que chegou aqui agora? E de repente desaparece. De repente eclipsou-se. Desapareceu. Epá, aquele... Temos muitos exemplos. Muitos. Eu no outro dia estava a fazer um jogo e estava um jogador a jogar que eu disse, vejam lá este miúdo que tinha sido comprado por uma equipa da Primeira Liga, que era uma referência muito interessante na altura do campeonato da Liga 3, e num espaço de tempo tão curto conseguiu fazer uma grande época na Liga 3, ser comprado por uma equipa da Primeira Liga, ter uma lesão e não joga na segunda Liga agora. É incrível. Sim. E eu acho que isso deve ser uma grande mensagem para todos os que pensam que isto é muito fácil. Claro. Como é que chegas ao Benfica? São os golos em Coimbra? Pelos golos. Como é que tu geriste a situação de constantemente ver o teu nome? João Tomás vai para aqui? Muito simples. Tudo muito simples. Nunca fui... Foi tudo muito, muito natural. Tenho um pai professor, tenho uma mãe professora. E isso deu-me uma estrutura mental sempre muito, muito forte. Mas não te enchia o ego em nenhum momento, João? Não, isso é inevitável. Isso aí nós sabemos a importância que tem. Nós temos que saber lidar com isso da mesma forma como temos que lidar quando a bola não entra. Claro. E entramos naqueles momentos depressivos e de solidão. E também tive alguns. Sim. E por isso tens que ser muito equilibrado. Nunca me deixei iludir por coisas que não eram consistentes. Sim. Nunca.
Mas quando o teu nome começa a ser associado ao Benfica, em Coimbra, como é que foram os teus colegas? Olha, como é que eles... Sim, para teres uma Tinhas ideia... o Pedro Roma, que já tinha estado no Benfica? Sim. Também, curiosamente. Como é que eles brincavam contigo, com certeza, não é? Para teres uma ideia das coisas estarem tão claras na minha cabeça, em 98, 99, a Académica desce divisão. Uhum. E foi uma época terrível, muito má. Nós descemos, faltavam muitas jornadas. E eu acabei esse ano lesionado. Que é a pior coisa que pode acontecer a um atleta. E eu entrava no meu último ano de contrato. Em 99, 2000. Isto é importante, eu já falei nisto muitas vezes. Há pessoas que não gostam de acreditar ou não querem acreditar e não valorizam isto. E na época 99, 2000, inicia-se uma nova etapa da Académica, a segunda liga, depois de estar 2 anos na primeira. E tudo mudou. Chegou o Carlos Garcia como treinador, fizemos uma equipa muito interessante. Mas na minha cabeça estava claro. Eu já estava na faculdade há 3 anos. Não tinha feito praticamente nada. E na minha cabeça estava muito claro. Eu disse isso ao treinador adjunto do Dona Dia. E posso trazer aqui e ele confirma. Sim. Eu disse, Mister, este é o meu ano de tudo ou nada. Ou eu salto para aquilo que eu acho que posso fazer, ou então eu abandono o futebol profissional, vou acabar os meus estudos. Treinador adjunto do Anadia? Da Académica. Da Académica, ok. Académica. E eu disse exatamente isso. Se não for o meu ano de afirmação, eu salto. Já se ganha mais do que o normal do que na sociedade, em empregos normais, aqui mesmo na segunda liga, é verdade. Mas isto vai dar para eu construir uma vida? Não vai dar. E então eu tenho que me agarrar a outra coisa. O meu plano B na faculdade era ser professor de Educação Física, como aliás vou estar habilitado em breve. Daqui a um ano, mais ou menos. Não para ser professor de Educação Física. Até mais, né? Para ser professor de Educação Física já podes. Não posso porque não terei a especialidade de ensino. De ensino, sim. Mas já és licenciado, já és mestrado também e estás a terminar o teu doutoramento. Pronto, e então eu tinha isso muito claro na minha cabeça. É o ano de tudo ou nada. Não vale a pena andar-me aqui a enganar, já tinha 24 anos. Eu disse, o que é que eu vou fazer da minha vida quando terminar aos 27, aos 28? Para o ano dão-me um chuto e acaba-se tudo. E eu estava a pensar casar, e então havia muita coisa na minha cabeça, havia muita coisa que passava na minha cabeça. E esse foi um ano extraordinário. Foi o ano que eu marquei 19 golos em 17 jornadas. Histórias maravilhosas. Cheguei a fazer 4 golos num jogo. Cheguei a fazer 4 golos num jogo. A marcar golos com o pé esquerdo, com o pé direito, com a cabeça. No mesmo jogo foi espetacular. E então aí sim começas de facto a perceber que o mundo pode ser mais abrangente, pode ser maior, claro. E tu podes ter outra, sei lá, pode ter outros caminhos que estavam a fugir-te do teu pensamento. É que tu saltas da segunda liga para a primeira. Saltas da Académica para o Benfica. Sim. Já seria um salto grande saltares da primeira divisão da Académica para o Benfica. Saltar da segunda divisão da Académica para o Benfica é algo... E para jogar, tu passaste para um Benfica, tem Mourinho, o Mourinho entra no ano a seguir. Ainda não estava assim. É o Jo Peinkens, o treinador. E chegas ao Benfica nesse período. E marcas golos. Fazes 2 golos. O que é de facto algo assinalável, porque não é comum hoje em dia isso acontecer, João. Sim, também era o desconhecimento. Agora acho que pronto, já passaram 25 anos, ou quase 25 anos, eu acho que vão fazer agora 25 anos, é Sim. Engraçado, agora em janeiro. Agora a informação é outra. Mas tu achas que foi quase essa conversa que te despertou a cabeça? Não, tem que ser o meu ano de afirmação. Não. Foi um conjunto de tudo. Na minha cabeça estava claro o que poderia acontecer. Eu disse, isto não quero parecer
Eu lembro perfeitamente de pensar, de não querer parecer um fardo ou uma responsabilidade, até porque eu tinha responsabilidades acrescidas. Tinha um familiar na académica que era meu tio, que era diretor do futebol. Claro. E eu nunca quis que isso fosse um problema. Claro. Nunca quis que isso fosse um problema. Aliás, porque eu nunca tirei benefício nenhum disso. Sim. Ok? Nunca. Estava aqui a ver os registros que estavas a dizer. Marcas 4 golos ao Maia, uma vitória por 4-1. Sim. E logo na jornada a seguir 3 golos à Naval. Sim. 5-0. Sim. São... E depois saio. E depois sais. E depois o teu último jogo é contra o Moreirense para a Taça de Portugal. Sim. Paulo Paraty era o árbitro, acho eu. Era? Era. Se fuge aí. Consegues ver? Consigo. Paulo Paraty, o árbitro. Incrível. Lembro perfeitamente, porque eu falei com ele depois disso. Antes, também, olha, curiosamente, também já não está entre nós. Perderam com um autogolo. Perdemos com o autogolo. E eu lembro-me de falar com o Paulo depois, posteriormente, a isso. Porque ele mora em Braga, ou era de Braga. Sim. E eu também moro em Braga, e então encontramos muitas vezes. Olha, fizeste o meu último jogo na Académica. E tu vais para o Benfica, vais logo ao banco no jogo contra o Santa Clara, tens a tua estreia diante do Estrela da Amadora, na Reboleira. Jogas 16 minutos, marcas o primeiro golo, frente ao Alverca, uma vitória do Benfica por 3-2. Sim, gol da vitória. Gol da vitória. Saltas do banco para... Dá um ela muito grande, João. Foi sorte. Nunca é sorte. Também é sorte. 88 minutos. Tenho a fotografia desse gol, curiosamente. O Benfica teve a ganhar 2-0, com gol de Sabri e do Cristiano Uribe. Duda marcou os 2 golos do Alverca. E tu entras para substituir. Deixa-me aqui quem é que é o jogador que tu substituis. Sabes quem foi? Não. Maniche. Foi? Boa. Saiu o Maniche aos 75 minutos. Entraste tu e o Sabri faz a assistência. Sim, cruzamento da esquerda, acho eu. São daqueles episódios que nunca saem da cabeça, João. Não, eu não sou de guardar muitas memórias, atenção. Eu acho que tenho demasiado e o meu disco, a memória do meu disco é limitada. Ou melhor, não é limitada, está ocupada com outras muita coisa, exatamente. E eu lembro perfeitamente que tinha sido o Sabre e lembro do golo, mas há muitos que eu não me lembro, atenção. João, há uma história curiosíssima que, se tu puderes nos contar, gostaríamos muito de ouvir de quem teve no olho esse furacão, que foi um Benfica 3 Sporting 0 com o Mourinho. Que é o último jogo de Mourinho. Foi muito giro. Esse jogo é icónico. Eu diria que é icónico do futebol nacional esse jogo, não é? Há um livro que o Mourinho, até o Luís Lourenço que escreve, que o Mourinho diz que na preparação desse jogo que andou a semana toda a mostrar-vos o facto do Sporting andar em festas e vocês estarem quase derrotados à partida para essa partida. Como é que foi o entorno desse jogo? Foram momentos muito, muito emocionantes. Esse jogo eu acho que nós estávamos a fazer uma grande recuperação com o Mourinho. E essa semana, como deves imaginar, é sempre muito... Eu só comparo o Benfica Sporting a um Sevilha Betis. Mesmo assim, eu acho que Sevilha Betis não se vive mais. Pois, também. Muito mais. Sevilha Betis, pelo menos no meu tempo, um mês antes do campeonato, do jogo do campeonato, ou do jogo, ou do derby, que seja, para que a competição seja, mas especialmente para o campeonato, já não se fala noutra coisa na cidade. É evidente que aqui também nós também falamos. Vai haver um Sporting Benfica daqui a uns dias. E também já falamos. Já anda tudo preocupado com o derby, e a seguir ao derby quem é que vai ficar em primeiro. Exato. Normal. Mas falamos entre adeptos. E esse jogo foi muito especial, porque como tu sabes, nós na altura nós treinávamos no campo número 3. Saíamos do estádio e tínhamos que fazer 100 metros a pé. E eu lembro-me que durante...
não me lembro exatamente se foi durante todos os dias, mas lembro-me que pelo menos houve uns dias em que mais próximos do jogo, em que nós saíamos da porta do balneário e tínhamos que fazer um cordão para passarmos todos até ao campo número 3, porque aquela zona estava completamente cheia de gente, que depois não podia entrar no campo para nos ver treinar. Claro. Mas coisas que agora são impossíveis, né, de acontecer. Sim. Mas é fabuloso, porque no outro dia vi uma imagem qualquer do Sabre a passar na véspera desse jogo, aliás, no meio da multidão. Era incrível como estava o antigo Estádio da Luz, o espaço entre o antigo Estádio da Luz e o campo número 3. E naturalmente isso cria uma grande pressão sobre nós, uma grande ansiedade, uma grande motivação também. E confirmou-se tudo aquilo que nós esperávamos. Para mim ainda foi mais especial porque eu marquei 2 golos. Estavas no banco? Porque eu estava no banco, porque eu tinha-me lesionado 15 dias antes e a minha participação nesse jogo esteve muito comprometida. E eu lembro perfeitamente de... E posteriormente falou-se muito nisso, não é? Tu estavas indisponível para esse jogo. Indisponível. Eu estava indisponível. Eu treinei, foi tido quase como um bluff que tu não irias jogar. 2 dias. Acho que foi na véspera. Porque estavas indisponível e de repente surges no banco e entras a meia hora de fim. Sim. Com o meu joelho. Tinha um problema no joelho, foi muito difícil. E não estava recuperado. E arrastei esse problema durante muito tempo. Que me custou muito. Aliás, que me custou o bloco operatório passado um ano. Mas a verdade é que quando o Fernando Meira te faz aquele passe, tu corres 45 metros mais rápido que qualquer pessoa. E mais rápido que o... quem está ali a fazer... César Pratos. Que era rapidíssimo. E mais rápido. E a conduzir a bola. Exatamente. Foi fantástico. Esse momento foi brutal. Foi muito giro. O jogo do Benfica teve um impacto mediático na minha carreira muito, muito grande. E vocês sabiam que o Mourinho depois ia se despedir, não? Não se ia despedir. É que foi algo que pode ter acontecido. Não. Passou-vos completamente ao lado. Toda aquela situação. Sim. Falava-se em algumas coisas. Ele é a primeira experiência dele como treinador, naturalmente. Vocês conseguiram perceber que ali estava alguém distinto? Claramente. O que é que ele vos trouxe? Tudo diferente. Eu era um miúdo com 25 anos que não tinha vivido nada. Estava no Benfica há 6 meses. Sim. 8 meses. Andei nas distritais e andei na primeira divisão com a Académica, mas com todo o respeito e consideração e carinho que eu tenho pela Académica, não é comparado, não é? Não pode ser comparado. E então, para mim, é tudo novo. Quando o Mourinho chegou, disse, o que é isto? Ok? O que é isto? Mas, sei lá, João, consegues especificar? Era treinos? Era tudo. Era a capacidade de organização que tinha, a capacidade técnica, a capacidade tática. O estudo? O estudo, no estudo nós não temos noção disso, mas a forma como ele geria tudo, todos os aspectos fundamentais, seja no treino, seja no recurso ao vídeo, a forma como nos transmitia as mensagens, a liderança. Não me lembro de existir algum problema, tirando aquela exceção do Maniche, que é público, já deu livro e tudo, né? Claro. Mas nem terá sido com ele. E a do Sabre, e pronto, é verdade. Fartámos de rir com isso, mas a questão do Sabre não era um problema. Era um problema na cabeça do Sabre. Exatamente. Na cabeça do Sabre é que havia um problema. Em todos nós que estávamos ao lado dele, nós sabíamos. Não havia problema nenhum. Exatamente. Sim. Maniche foi diferente. Maniche teve ali foi questões de direção, um curto-circuito. Não, antes disso. Teve ali um curto-circuito num treino com o Júnior, chateou-se lá com uma situação e foi correr a volta do campo. Vais para o Betis. Aí já com mão de empresário? Sim. Aí também. E para ti fazia sentido. Era um futebol espanhol, um super Betis, com Denilson, com Joaquim.
treinado por Víctor Fernandes, que depois mais tarde acabou por treinar o Futebol Clube do Porto. Quando surge a opção do Betis, tu viste com bons olhos logo esta saída? Como é que foi o capítulo da internacionalização desse lado? A 25 anos ou a 24 anos de distância é muito fácil agora, não é? Sim. Sair do Benfica foi uma decisão difícil. Saí naturalmente por Questões salariais também, questões possivelmente? financeiras, porque Já tivemos o Fernando Meira nessa cadeira também a falar sobre esse drama que aconteceu face à gestão também que existia no Benfica. sim, o Benfica vendeu um jogador que tinha custado espera aí que eu estou a fazer as contas. Estás a em converter, euros. mas podes dizer em contos. 40 mil contos, 200 mil euros, vendeu por 4 milhões de euros, um ano e meio depois. Exatamente. E o encargo salarial que esse jogador teve também foi muito reduzido. Exatamente. E essa foi uma das questões que me fez sair, porque a proposta de facto era muito importante. E eu lembro perfeitamente de ter estado com, na altura, o diretor esportivo Luís Filipe Vieira, e dizer: Sr. Luís, tudo bem, eu fico, eu gosto daqui de estar, mas não vou ficar a ganhar o que ganho. Claro. E ele, eu compreendo, e dobrou-me o salário. Proposta. Dobrava-me o salário, mas o outro era 4 vezes mais, 5. E na altura nós falámos muito abertamente. Incrível, foi a primeira venda que o Luís Filipe Vieira fez, fui eu. Ok. Não como presidente. Certo, como diretor. E a seguir foi o Fernando. Certo. Mas eu lembro perfeitamente da reunião no Estádio da Luz e ainda me lembro da roupa que tinha vestida. O Luís Filipe Vieira na altura. Por isso a conversa foi muito Franca. familiar, muito franca. Portanto, senhora, na altura era o Sr. Luís. Sr. Luís, a evidência é demasiado grande, quer dizer, não posso escapar a isto. Temos exemplos. Os exemplos são atuais. Claro. Dizer, tivemos um exemplo há um mês. Sim. De jogadores. Jogadores e não só, quer dizer, Sim. tivemos um exemplo há um mês. É assim, está tudo muito bem, mas De repente. é o que é. São desafios, são propostas. É o que é. É o futebol. Não há nada a fazer relativamente a isso. Quem disse era que é amor e que é isto, que é... Calma. Temos de ser racionais naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Pelo amor de Deus, não façamos das pessoas burras e otárias. É a mesma coisa que se tu não marcas golos no Benfica com a cadência que estás a marcar, és Também nunca descartável. aparecia, exatamente. És descartável. E fomos, e esse foi um dos motivos. Nós passámos de ser, quer eu, quer o Pierre, os jogadores importantes que tínhamos sido na época anterior, de fazer 50 golos os dois, para o Pierre ser dispensado e ser vendido para o Feyenoord, Sim. e eu ser mais um que lá estava, com a chegada de quem chegou. Claro. Isso também me doeu. Isso também me custou. Quer dizer, o Van Hooijdonk que faz 19 golos. Eu faço um avançado 17. incrível, o Van Hooijdonk. O Van Hooijdonk que faz 19, eu faço 17. Numa época em que o Benfica consegue a pior classificação de sempre. Ok? Sim. 17 só para o campeonato. E o Pierre também marcou 19 só para o campeonato. Depois metemos a Taça UEFA na Taça UEFA. Tu fazes 18 golos no Benfica nesse ano. E quer dizer, marcamos mais de 40 golos e depois isto aqui no fim acaba tudo. Claro. Desaparece tudo. Não, agora este vai embora e este fica aqui. Isso foi uma coisa que também teve influência, muita influência. Já que é para fazer aqui de terceiro, ok, então prefiro ir lá para fora. Prefiro abraçar um projeto novo que curiosamente era na Liga Espanhola. Olha, engraçado, não é? E num Betis quase milionário. Eu quando digo aqui quase milionário é de Champions. E nesse ano fomos, e atenção, o Betis que tinha descido e que tinha subido nesse ano. Sim. E eu quando chego ao Betis é um Betis recém-promovido. Mas essa época foi tão boa que nós fomos à Liga Europa, na altura a Taça UEFA. E posso dizer, e já falei isso até com os meus colegas da altura, que ainda há pouco tempo estive com o Joaquim em Sevilha,
E com os outros amigos Sim. espanhóis, o Capi, e nós fartamos de rir muitas vezes com isso. E não fomos à Liga dos Campeões porque o feito foi tão interessante e foi tão importante para o Betis garantir a 3 ou 4 jornadas a Liga Europa, a Taça UEFA, Sim. que nós coincidiu ali com a férias de Sevilha e acabou-se. Exatamente. Muito calor. Muito calor e muita festa. E a malta Senão iam... distraiu-se Claro. no ano em que o Valência é campeão. Exatamente. O Joaquim é aquilo que se vê publicamente. Puro e duro. É das melhores personagens que tu conheceste no futebol, João. É um excelente personagem. Naturalmente apanhei o É. Joaquim Super estrela. com 20 anos, tem sim. menos 6 anos que eu, talvez, 6, 7 anos. Sim. Uh, Ele vai ao Mundial logo a seguir, em 2002. o Joaquim é uma figura. A figura que vocês veem é a figura que era. Como é que dificuldades é que tu encontraste no futebol espanhol? Nenhumas. Encontrei as dificuldades. Eu fui o melhor marcador do Betis nesse ano. Encontrei as dificuldades. Encontrei as dificuldades que encontraram todos. Que encontraram grandes jogadores Sim, e sim. jogadores menos grandes. É um futebol diferente, é um futebol mais rápido. E é a cultura deles. Nós temos uma cultura um bocadinho diferente. Eu costumo dizer, e perdoem-me quem discorda, nós aqui, até prova em contrário, são muito bons. Nós em Espanha, até prova em contrário, somos muito maus. É uma cultura diferente, de facto. Percebes? A malta chega de expectativas. Nós aqui pagamos 20 milhões por um jogador, chega de expectativas e ao final de um ano ele não rende. Disse, afinal não era aquilo que a gente pensava. Lá é o contrário. Sim. Chegas com uma expectativa alta, mas até prova em contrário és como aos outros. como os outros. És baixo. E a minha chegada a Sevilha coincidiu também com a chegada do Zidane ao Real Madrid, e eu lembro-me que foi escrito e eu estava chocadíssimo. Um Porque campeão assim, do mundo. eu digo assim, se dizem isto do Zidane, imagina o que vão dizer de mim. E esse é o grande desafio. Claro. Esse é o grande desafio. Não sei se e falei algumas vezes com o Luís. Lembro perfeitamente de uma vez nos encontrarmos no Bernabéu antes de um jogo e falámos um bocadinho sobre isso. Falámos também um bocadinho uma vez num jogo que fizemos em Almeria, um jogo particular, e aí há mais tempo para nós podermos conversar um bocadinho. E naturalmente nas poucas vezes que eu me encontrei com eles na seleção, mas falávamos sobre isso, sobre a dificuldade que era estar ali e tu seres mais um. E quando fizeres a diferença, realmente eles assumem que realmente és bom. Aqui nós estamos um bocadinho ao contrário. Nós, grande craque, grande isto, grande aquilo, e de repente, pum, olha, afinal não valeu aquilo. Não era nada disso que estávamos a pensar. Depois vens para Guimarães emprestado. Venho para Guimarães emprestado. Porque tinhas pouco espaço no Betis, porque era bom mudar de ares. Só para concluir a passagem pelo Betis. A passagem pelo Betis foi muito interessante. Eu fui o melhor marcador da equipa no primeiro ano, só que eu tive o meu azar em Sevilha. Não quero dizer que foi só o azar, não é isso. Eu parti o meu pé esquerdo na primeira época e fui operado 2 vezes ao meu joelho esquerdo. E 3 lesões assim desta dimensão em 2 épocas esportivas é muito duro. Claro. E eu acho que isso me condicionou muito. Eu parti o meu pé esquerdo num treino, numa peladinha de final de treino, uma estupidez de lance, para não chocar com o meu colega guarda-redes. Encolhi-me de tal forma que o meu pé ficou para trás e ficou... Olha, veja esta imagem que apareceu agora do basquetebolista? Sim. E ficou assim. E parti o pé numa fase muito, muito boa. Tinha marcado um golo ao Espanhol de Barcelona, tínhamos empatado 1-1, mesmo a acabar. Íamos jogar ao Real Madrid para o campeonato também na jornada a seguir. Curiosamente eram 2 jornadas fora, lembro perfeitamente. E de repente tive quase 4 meses lesionado.
Foi muito duro. Depois, no final dessa época, fui operado ao joelho a primeira vez. Não ficou bom. Depois comecei a época seguinte. Repara, isto não é visível. A malta não sabe. Claro. Os adeptos não sabem. Portugal não sabe o que é que estava. O selecionador português não sabia o que é que estava a acontecer. Mas claro, eu não jogava. Não jogava porque o meu joelho não ficou bom. Claro. No início da época. No final da época o meu joelho não ficou bom. Se eu me apercebi disso quando comecei a época. A correr. Andei a arrastar problemas durante a época inteira. E acabei a minha época outra vez na sala de operações. Em abril fui operado outra vez. E isso foi muito difícil. Não há como esconder. Claro. E não há como justificar. Não, porque não dava. Quando não estás bem, e nós podemos olhar para os melhores do mundo, para os melhores do que é que seja. Quando há uma lesão, o pior inimigo de um atleta qual é? É a lesão. É a lesão. E quando tu não estás a 100%, e curiosamente, juro-te que depois disso, depois do tempo do Betis, eu tive 2 lesões musculares em Braga em 4 anos, fui operado ao apêndice de urgência e fraturei o nariz num lance do Rio Ave que foi visível, não é? Sim. Com o ONU. Nunca mais tive lesão nenhuma. Incrível. Nunca mais tive lesão nenhuma. Como é que é possível? Percebes? Ficou tudo condensado ali. Naquele período, sim. O meu problema é no Benfica e os meus 3 problemas no Betis. Estamos a falar de 3 épocas desportivas. Incrível, não é? O teu melhor da época. Se calhar é o meu melhor momento. O que é que eu poderia ter feito se não se tivesse acontecido? E daí o período do Betis acaba por ficar curto e esse empréstimo acaba de ser natural, porque eles se calhar até querem perceber como é que tu estás. Sim, e é uma coisa que eu também não lhes posso perdoar, né? Principalmente a quem tomou essa decisão. Não sei se foi o Vítor Fernandes, foi quem foi. Dispensarem-me de uma época desportiva comigo ainda de muletas, isso foi uma crueldade terrível. Isso não se faz. Eu lembro perfeitamente de ter entrado no gabinete do Luís Fernandes, do Vítor Fernandes, desculpa, do Vítor Fernandes em Sevilha, no gabinete dele, estava o saudoso Luís Del Sol, que era na altura o diretor desportivo, e eu entrar de muletas e sair de lá dispensado. Isso foi muito desagradável. Isso não se faz. Isso não se faz. E eu acho que isso já não acontece. Aliás, nós temos exemplos até contrários, malta que se lesiona e que até renova um contrato. Claro. Isso não se faz. É proteção ao jogador. Isso não se faz. Ficaste desprotegido completamente. Aquilo emocionalmente para mim foi terrorífico. E se calhar a época do Vitória foi um bocadinho isso. Primeiro, porque eu vinha ainda debilitado da lesão, e depois porque me custou ultrapassar essa, eventualmente. E depois também a época desportiva não foi por minha causa. Naturalmente não foi por culpa de ninguém, foi por culpa de todos. E porque a época desportiva também não correu bem. O Vitória não desceu nesse ano porque pouco, olha, sim, foi por muito pouco. Mas não correu bem a mim, não correu bem a mim, não correu bem a mim, nem correu bem aos outros. Tivemos 2 treinadores, Inácio e Jorge Jesus, muitos problemas. O Vitória que não pagava, mas os adeptos não querem saber disso. Pois não. Os adeptos não querem saber disso. E eu fui inscrito nos últimos dias do mercado de verão, porque o Vitória estava impedido de inscrever. De inscrever jogadores. Quer dizer, falhei 2 jogos por causa disso. Ou 1 pelo menos. Não me lembro bem. És dos... depois de ti, só 4 jogadores mais é que aconteceu. Trocar diretamente o Vitória pelo Braga. Foi? O Abel. O Abel foi comigo. O Custódio. O Al-Musrati. E está-me a faltar um. E o Alain. O Alain não, o Alain vem do Porto. Vem do Porto. Portanto, não... E tu também vens do Betis. Tecnicamente... Sim, eu vou emprestado do Betis. E vou porque estava lá o professor João Ferreira, que tinha sido selecionador nacional durante o teu período. No meu tempo. E acabo por fazer uma excelente época. Acabas... E aí regressas em alta. Acho que regresso ao meu nível. Fazes mais de 30 golos em 2 temporadas, sempre na Liga, e é aqui que tu começas outra vez a demonstrar que vais chegar a um nível de goleador de Liga não é aceitável, é quase estratosférico, porque não é muito fácil marcar tantos golos na Liga. Sentiste bem naquele período em Braga?
Senti-me, livrei-me das lesões. Em Guimarães já não tive lesão nenhuma. Também não joguei muito, é certo, mas treinei muito, igual como os outros. Sim. E às vezes as lesões não são só nos jogos, são em muitos casos nos treinos. Mas este é um Braga de mudança, não é? Este é um Braga de mudança, é um Braga que também vem de uma época muito boa, mas é um Braga que vinha muito boa. Olha, nem sei, nem tenho a certeza. Sim, eu acho que sim. Mas é um Braga que quando lá chegou o professor Osvaldo Ferreira também não desceu por é verdade. Mas eu acho que na época anterior, 2003, 2004, é um Braga que faz uma época muito boa. Quinto lugar. Exatamente. Quinto lugar. Com o Osvaldo Ferreira já, certo? Já com o professor Osvaldo Ferreira. E pronto, foi uma época muito boa, que nós lutámos pelo título até ao final da época, foi extraordinário. O grupo que nós montámos ali foi talvez o melhor grupo onde eu estive inserido. O grupo de jogadores. Deixa-me cá ver este plantel que tem Paulo Santos, Marco Gonçalves e Eduardo, os guarda-redes. 3 guarda-redes que atingiram níveis diferentes, mas todos com muita preponderância nas equipas onde estiveram. O Abel, o Nunes, o Nem. Vender, Paulo Sérgio, Jorge Luís. Tens o Kennedy nesta equipa, Andrés Madrid, Vandinho. O Cícero, que é... Cícero era menino, na altura era júnior, acho eu, nesse ano. Cezinha, o Cândido Costa. O Cândido Costa, que já teve aí. É esta aquela época que o Cândido Costa pintou o cabelo de amarelo? Não sei. É possível. Não me lembro. Mas é possível. É um certo jogo europeu que de repente ele aparece assim com um penteado um bocado estranho. Vais depois para o Qatar. É proposta do lado financeiro que aqui entra em cima da mesa. 30 anos, 31 anos. E há que olhar também para esse lado, naturalmente. Sim. Regressas ao Braga e vais uma segunda liga ao Boa Vista. Regresso ao Braga e... ok, pronto, desculpa. Aí voltei-me... Aí foi o regresso às lesões. É verdade, estava-me a esquecer desse pormenor. Esse ano do Braga é o ano que... Só fazes 12 jogos. É o ano de sensações antagónicas. Regresso à seleção. Regresso à seleção mais de 6 anos depois. Nunca achavas que isso pudesse ser possível? Não achava que isso já fosse possível acontecer. E a segunda jornada em Belém lesiono-me gravemente. Não foi muscular, foi mais tendinoso que muscular, ou seja, quase que desagreguei o ligamento, o tendão dos isquios à bacia. E foi um calvário de 6 meses para voltar. Lá está. Ninguém sabe, ninguém conhece. Claro. É difícil. No final do ano... Mas é quase inglório quando tu estás nos teus melhores momentos com seleção, tens esses problemas que te afastam essa continuidade. É olhar a esta distância e perceber que, João, é sempre ali no melhor momento. Foi muito mal. Foi muito mal, essa lesão foi muito mal, porque talvez tenha sentido uma incapacidade maior do que quando tive as minhas lesões no joelho ou no pé. Foi terrível. Parecia que a minha perna se ia desagregar. Foi terrível. Sensação. E depois foi muito difícil. Vamos lá ver. Para quem é atleta sabe isto vai perceber isto que eu vou dizer. Ter uma lesão traumática, uma operação, ok, aquilo parte. É corrigido? É corrigido e vamos gradualmente. Mas já à partida, consolidado. Claro. Ter uma lesão muscular é terrível. Porque uma lesão muscular é muito... A gente costumava dizer, o músculo é muito manhoso. O músculo é muito... Nós temos de ter muito cuidado com o músculo. O músculo é... Ter uma lesão, e digo-te mais, ter uma lesão traumática, nós até podemos ter um traumatismo que até podemos aguentar. O músculo esquece. Claro. Está bom ou está mal. Não há aqui meios. Rasgaste, sai. Quanto mais tentares, mais rasgas.
E no regresso dessa lesão tens de ter muito cuidado, porque reincidir duplica o tempo de paragem. É horrível, é terrível. E eu reincidi. Foi uma lesão semitendinosa, talvez, e foi terrível. Eu ainda hoje tenho a minha parte muscular está desagregada assim um pedaço, porque parece que tinha uma cova que ficou. É incrível. E custou-me horrores na cabeça. A mentalmente conseguir desbloquear-me que assim não vai rasgar. Andei meses a pensar nisso. Isso foi duríssimo. Claro. Porque não havia forma de eu me libertar daquela questão. E as questões físicas são muito complexas. Vais para o Boa Vista para a segunda liga? Vou para o Boa Vista para a primeira. Para a primeira? Boa Vista 10, Boa Vista 10. Na pré-época. Mas já estavas... Mas o futebol é muito cruel. Eu no final do ano fui dispensado do Braga numa chamada telefónica, promovida pelo diretor desportivo da altura. Achei aquilo também muito desagradável. É o que é. Lá está, voltamos à conversa. 20 golos e és o maior. Um golo, tens a porta de saída. Exatamente. À tua espera. Tranquilo. Achei que foi um momento desagradável, mas segui o meu caminho. E aí, depois de um ano difícil, as opções naturalmente não são muitas. Claro, exatamente. E tiveste o Boa Vista, que era para esse projeto de Primeira Liga, que acaba por descer na sequência do apito final, julgo eu, da equipa xadrezada, mas continuas a mostrar que os golos estão ali, João. Sim. E neste período da tua carreira, em que já é o período em que tu também já fizemos referência, olhas para o fim de carreira, é o aproveitar cada jogo, cada minuto, cada lance. Fui igual a mim próprio. Sempre até ao fim, não é? E não saí em janeiro porque não quis. Tinha 3, 4 clubes. E porquê quiseste ficar então? Porque achei que os outros clubes não mereciam a minha confiança. Porque onde é que eles estavam nessa época? Exato. E é compreensível. É compreensível completamente não sei. Essa visão. Eu não sei. Sentes que o Rio Ave é quase o teu último clube? Sim, claramente. É. Gostaste daquele ambiente de Vila de Conde? Sim. Ajudei a transformar o Rio Ave. Com muitos golos. Mesmo Sim. muitos golos. E não só. Mentalidades. João, tu estavas a fazer referência sobre o teu doutoramento, que é em treino desportivo? Em Ciências do Desporto. Ciências do Desporto. O que é que tu e a tua carreira achas que vais acrescentar ao grão de areia do futebol com essa visão? Olha, como já foi dito aqui nesta conversa, os estudos estiveram ligados a mim desde nascenças, não é? Claro. Sou filho de pai professor e mãe professora, por isso lembro perfeitamente nas etapas de formação estar proibido de jogar durante um período, por causa das notas. Lembro perfeitamente disso. Hoje me ri com o meu pai e com a minha mãe à conta disso. Hoje farias isso? Eventualmente. Importante às vezes haver o castigo. Eventualmente. E depois, como tu disse, a escola acompanhou-me sempre. Eu entrei na faculdade, ao mesmo tempo, um bocadinho antes até de ter entrado no futebol profissional. Depois abandonei a faculdade por questões profissionais e regressei à faculdade, naturalmente, depois de ter deixado o futebol. Inicialmente... Quando tu entraste na faculdade, os teus colegas que possivelmente tinham-te visto a jogar, que te tinham como uma referência ofensiva, sim. Esses devem ter achado sim. estranho, não é? Foi giro. Tá aqui, foi giro. Até para os meus professores. Desculpa. Até para os meus professores. Aliás, tenho uma história muito bonita com um professor que foi meu professor na licenciatura e no mestrado também.
e que foi o presidente de júri da mesa da minha defesa de mestrado. E curiosamente ele falou nisso. O professor deu-me a modalidade de basquetebol e no primeiro ano e na primeira aula ele disse-me: é um professor espetacular, damos-nos muito bem até hoje. E ele disse-me na primeira aula, com a vontade de treinador, que também é treinador de uma modalidade, e disse: tu vais fazer como aos outros, garantidamente. Chegas aqui um mês e piras-te, não queres mais cá mais. E eu comecei a olhar para ele assim meio de lado, disse: ó professor, você não me conhece? E pronto, eu ganhei o gosto pelo ensino superior, fiz a licenciatura. A meio da licenciatura já tinha claro que ia fazer um mestrado. Consegui conciliar na altura a faculdade era prioritária, mas tinha outras coisas que gostava que também fazia, nomeadamente iniciámos um projeto muito interessante no Braga com o treino específico dos avançados, que entretanto depois abandonei. O meu primeiro ano de mestrado filo a trabalhar como diretor desportivo do Famalicão. Aliás, foi uma das questões que eu disse ao presidente: só venho se você permitir que eu para o ano faça. A segunda-feira não existe, a segunda-feira é dia de aulas. E foi possível. E na defesa do mestrado o professor disse, curiosamente, depois de ter passado com distinção, que eu fiz o meu mestrado com média de 19, ele disse para quem estava e para quem ouviu: o João, eu disse isso ao João no dia em que ele aqui chegou na primeira aula, e estamos aqui hoje na defesa de mestrado dele. Mas pronto, tomei-lhe o gosto e é uma das coisas também que me fascina, esta parte académica. Neste momento o doutoramento, é evidente que o doutoramento já tenho 4 anos em cima disto. Espero terminá-lo até ao final de julho de 2025, pelo menos a entrega da tese. E como deves imaginar, tem sido uma loucura. E vais com certeza conseguir entregar também essa tese. João, quem é que merece o teu maior agradecimento da tua carreira? Sei lá. Os meus pais, a minha mulher, essencialmente esses. E as pessoas que nunca te falharam. Sim. Esses sempre do teu lado. Olha, para terminar, só falta mesmo tu escolheres o teu 11 de amigos, de craques, daqueles que privaram contigo os melhores balneários. João, vamos então aí escolher o 11 de jogadores que tu queres ter aí na tua equipa. Há muitos que não vão ficar e quem não ficar... É muito injusto. Isto é muito injusto. Porque tenho grandes amigos para mais que uma posição. É muito injusto. Mas pronto. Na baliza. Vamos começar pelo guarda-redes ou pela frente? Na baliza. Paulo Santos. Paulo Santos. Atenção, só vou colocar jogadores com quem eu joguei nos clubes. Óbvio, não vais para a seleção? Não. Não era muito fácil pôr o Luís Figo, o Rui Costa. Não. Joguei com eles esporadicamente. Né? Fernando Couto. Joguei com o Paulo 4 anos em Braga. Joguei com o Abel 3 anos. 2 no Braga e 1 no Vitória. Joguei com o Fernando Meira no Benfica. Joguei com o Bruno Alves no Vitória. Joguei com o Jorge Luís no Braga 3 anos. 3 ou 4. Muitas assistências que te deve ter dado. Sim, muitas. Aqui começam os problemas. Joguei com o Marcos Assunção no Betis. Marcos Assunção. Joguei com o Mickey na Académica. Mickey, há de ser um grande amigo. Um grande amigo até hoje. Joguei com o Joaquim no Betis. Tinhas de ter ali o Joaquim. Joguei com o Denilson no Betis.
Meu Deus. Joguei com o Van Eydonk no Benfica. E joguei com o Miguel Bruno na Académica. Isto aí... Está aí um 11... Podiam estar outros, mas... Pronto, isto é um 4-2-4. E o treinador que se arranja. E o treinador que se arranja. João, obrigado. Obrigado, eu.